Eu vou até trazer aqui já um giro dos índices futuros lá nos Estados Unidos. A gente daqui a pouquinho tem a abertura do nosso mercado. Hoje os futuros estão, inclusive, reagindo positivamente. Claro, tem um cenário ainda muito delicado no mercado hoje, que foram os dados da China, que nós vamos falar, inclusive, já daqui a pouco. Mas, né, a gente viu lá que as bolsas asiáticas caíram bem, tiveram uma queda bem acentuada. Hang Seng, por exemplo, caiu mais de 2,73% para ser exato aqui. Os outros índices também todos na Ásia em queda. Olhando para as bolsas na Europa, também todas estão em queda. Há uma tensão ainda, uma preocupação principalmente por conta do desenrolar, né, as consequências do conflito que está acontecendo no Oriente Médio. Também vamos comentar mais sobre isso, mas isso está pressionando bastante, inclusive, o petróleo, que já dispara também numa alta de 4,50%. Petróleo Brent subindo, petróleo WTI também subindo bastante neste momento. Há uma grande preocupação, inclusive, com uma possibilidade de uma entrada do Irã neste conflito. Conflito no Oriente Médio, que tem aí nas próximas horas decisões importantes por conta, né, de Israel já ter anunciado o pedido para que mais de 1 milhão de palestinos deixem a faixa de Gaza, de que vá de fato tentar tomar ali o norte da faixa de Gaza. A ONU já traz uma perspectiva de que seria impossível ter um remanejamento dessas pessoas, dessa quantidade de pessoas. Tem toda uma grande tensão, inclusive, por trás deste tema, né? Isabela Takaki, muito bom dia para você. A gente vai até falar mais sobre isso, mas a gente já está vendo principalmente petróleo hoje disparando, né? Exatamente, né? E apesar desse pedido de Israel para que os palestinos desocupem a faixa de Gaza, mais de 1 milhão e 100 mil pessoas, o Hamas diz aos moradores de Gaza para não deixarem suas casas, justamente numa tentativa aí de tentar criar uma resistência ainda maior. E o Departamento de Energia dos Estados Unidos informou que os estoques de petróleo cru no país subiram 10,176 milhões de barris, chegando a 424,239 milhões na semana encerrada do dia 6. O resultado veio bem acima da alta de 900 mil barris projetada ali pelos analistas. Já os estoques de gasolina caíram 1,313% milhão de barris, chegando em 225,671 milhões, o que contrariou a expectativa de alta de 400 mil barris. A queda mais forte da gasolina acabou fazendo o mercado ignorar o aumento dos estoques do petróleo cru. Agora, os contratos futuros de petróleo operam em alta, e como a Paula trouxe, alta aí quase de 5%, mais de 4,5% após o fechamento ali de ontem, misto ali, mesmo preocupações de que o conflito entre Israel e Gaza se alastre ali para outras partes do Oriente Médio. O risco para os mercados petrolíferos é o de o conflito realmente se ampliar, como a Paula trouxe para a gente agora. E se o Irã se envolver realmente ali até 20 milhões de barris de petróleo por dia, poderão ser afetados, então, por impactos diretos ou questões de logística. Então, como a Paula já trouxe o petróleo Brent, que é referência para a Petrobras, que é com vencimento em dezembro de 2023, agora subindo 4,55% aos $89,92, e o barril WTI, com o vencimento para novembro de 2023, que é o contrato mais negociado, subindo 4,81% aos $86,90. Em meio a toda essa preocupação também, né, Isa, sobre este conflito, e que tem pressionado também aí o preço do barril do petróleo hoje, diante também desta possibilidade, inclusive, do Irã, se tiver um envolvimento direto no conflito, pode ter aí, né, uma diminuição de pelo menos 20 milhões de barris dia. Em meio a tudo isso, ainda tem as sanções dos Estados Unidos reforçando as sanções contra as exportações russas de petróleo. Isso está fazendo também preço, está fazendo com que o petróleo Brent, o petróleo em si, não o Brent, perdão, o petróleo suba aí mais de 4% nessa sexta-feira. Estados Unidos impuseram sanções ontem, mais sanções nesta quinta-feira, a 2 companhias marítimas que transportam petróleo russo e que alegaram, então, violar o limite máximo do preço, né, estabelecido pelo G7, que era de $60
o barril. Informações agora, neste momento, pela CNBC, trazendo, então, toda essa análise, porque, de fato, né, o barril do petróleo está pressionando aí para essas altas. Então, os Estados Unidos impuseram mais sanções na quinta-feira a pelo menos duas companhias marítimas que transportam petróleo russo, que alegaram, inclusive, de fato, violar o valor, né, colocado pelo G7 de $60 o barril. O limite de preço acaba sendo aí um mecanismo, né, que foi colocado para tentar manter uma oferta viável dos fluxos russos no mercado e, ao mesmo tempo, reduzir as reservas da guerra do Kremlin, né, outra guerra, a guerra entre Rússia e Ucrânia. Os preços, então, aí do petróleo subindo bastante, como a gente trouxe agora há pouco, e isso sim deve trazer aí uma pressão, inclusive, para os mercados nesta sexta-feira. A gente fica aqui, né, acompanhando de olho, inclusive, nas expectativas sobre este conflito que se arrasta, né, no quinto dia lá em Israel e que também tem toda uma grande preocupação o envolvimento do Irã e um choque de oferta, inclusive, em relação à commodity. TMC News. Informação que gera valor.